Bom, minha gente, professor Nelson Sartori aqui de volta com vocês em mais uma aula de gramática. Estamos falando sobre interpretação de texto. Vamos falar agora sobre coerência e coesão. Pessoal, primeiro, o que é coerência? Coerência é a lógica gramatical, a lógica do pensamento. Tá? É o equilíbrio, a harmonia entre as coisas. Tá? Dentro de um texto tem que ser harmonioso. Ele deve falar as coisas dentro de um contexto inteligente. Então, é importante entender que o contexto é o que determina se um texto é coerente ou não. Logicamente que elementos gramaticais vão também contribuir para essa coerência, mas muitas vezes o contexto também. Por isso que, em algumas questões, se trabalham juntamente a coerência e a coesão. A coesão, por sua vez, é a amarração entre as ideias de maneira gramatical. Vamos ver isso daí acontecendo? Vamos ver aqui pela definição primeiro. Vejam só, o que é coerência? Essa primeira estrutura aqui é retirada do dicionário. Qualidade, estado ou atitude de coerente. Ligação ou harmonia entre situações, acontecimentos ou ideias. Relação harmônica, conexão, nexo, lógica. Essa é a nossa palavrinha mágica. Tá? Pela definição didática disso, coerência textual é uma relação harmônica que se estabelece entre as partes de um texto em um contexto. Então, são as partes do texto dentro de um contexto específico. E que é responsável pela percepção do sentido. Então, um texto coerente é um texto que tem sentido dentro daquela condição proposta. Vamos ver um exemplo aqui? Olha só, imagine que você está andando no seu carro e você ouve isso daqui no rádio, tá? Na reportagem. Hoje pela manhã, um acidente gravíssimo aconteceu na rodovia dos Catacavacos. Após ser ultrapassado por um caminhão em alta velocidade, um carro de passeio foi parar no acostamento depois de capotar várias vezes. O acidente só não foi mais grave porque uma criança de 7 anos que estava presa no banco de trás pelo cinto de segurança conseguiu soltar-se a tempo e retirar o pai das ferragens antes que o automóvel explodisse. Os dois foram levados ao Hospital Municipal de Mirapaçoca e passam bem. Se nós lermos esse texto sem prestar atenção, você vai até achar que ele é coerente. Mas primeira coisa importante, né? Até aqui tudo bem, o acidente só não foi mais grave porque uma criança de 7 anos, tá, que estava presa no banco de trás, conseguiu soltar-se e retirar o pai das ferragens. Fala assim, bom, isso fica incoerente, já que se imagina uma criança de 7 anos, né? Imagina-se uma criança de 7 anos retirando o pai das ferragens. Então, como é que isso daí pode acontecer? Né? Falei, imagine, mesmo que essa criança, depois do carro ter capotado várias vezes, ainda presa pelo cinto de segurança do banco de trás, tivesse a presença de espírito, de se soltar do cinto, e ainda que tivesse a percepção de tentar ajudar o pai, certamente não teria força nem condições de retirá-lo. O automóvel explodiria e certamente os dois morreriam. Isso é uma estrutura que dentro de um contexto natural seria incoerente. Mas e se eu dissesse que o nome dessa criança é Clark Kent? Aí você fala assim, bom, mas aí mudou a história, mudou. O que mudou foi o contexto. O nosso contexto muda a partir do momento que a gente estabelece a possibilidade de um mundo em que haja seres com superpoderes, em que uma criança com 7 anos, sendo super-homem, poderia facilmente retirar o pai. Tá? Então vejam, fica coerente dentro de um contexto fantástico, de um contexto imaginário, mas incoerente dentro da estrutura da realidade. Então, essa é uma incoerência no sentido, uma incoerência semântica a partir do contexto em que nós vivemos. Tá? Coesão, por sua vez, já são os elementos gramaticais. Nós vimos isso quando trabalhamos palavra-chave, ideia-chave, quando íamos buscar o referente, o termo que resgatava ideias já apresentadas. Tá? Então vejam só o que diz o dicionário sobre coesão. Coesão, uma união íntima das partes de um todo, harmonia, concordância, união. Ou depois, coesão pode ser considerada a costura textual, a amarração na estrutura das frases, nos períodos e nos parágrafos que fazemos com palavras.
Então são as palavras que estabelecem a relação de coesão. É um pronome resgatando um substantivo, é uma palavra sinônima, é um termo, um pronome demonstrativo. São várias as formas de nós percebermos o resgate, a recuperação de uma ideia de importância. Essa relação é a chamada relação de coesão. É a amarração entre os termos. Vamos dar uma olhadinha. Nós temos dois elementos básicos aqui de coesão. Primeiro, que são os elementos anafóricos. Pessoal, o que significa anafórico? É aquele que resgata ideias anteriormente. Aqui, ó, são palavras referentes a outras que aparecem no texto, a fim de retomá-las. Então vejam só, esses pronomes, eles estabelecem a ideia. Eles resgatam ideias que já foram passadas. Esses são os elementos, alguns exemplos de elementos anafóricos, ou seja, de retomada de ideias. Vejam um exemplo. Dolores era beleza única. Ela sabia do seu poder de seduzir e usava. Percebam que quando ele diz ela, ele fala de Dolores. Quando ele fala do seu poder, ele fala do poder dela. Quando ele diz e eu usava o quê? O próprio poder. Então vejam como os termos vão se resgatando, vão se recuperando aqui dentro dessa nossa estrutura. Esse é um exemplo de um texto com coesão. Elementos catafóricos. Pessoal, assim como os anafóricos vão buscar, os catafóricos irão apresentar os que vão aparecer. Então, eles já têm um sentido de apresentação. Mostram o que virá. Então, são condições diferenciadas. Tá? Olha só o exemplo. Este novo produto a deixará maravilhosa. É o shampoo Ela. Use-o, você não vai se arrepender. Perceba a estratégia desse slogan para apresentar um produto, né? Eu costumo dizer o seguinte, que se você chegar para uma mulher e falar para ela, falar assim, olha, saiu um novo shampoo, ela vai falar assim, mais um. Mulher sabe tudo de shampoo. Ela sabe o shampoo para cabelo liso, para cabelo crespo, para tirar o frizz, para poder hidratar, para cabelo tingido, para cabelo natural, né, para fortalecer, para crescer. Então, ela sabe de tudo. Aqueles que têm sal, que têm álcool. Então, se você chegar e falar assim, ó, tem um novo shampoo, não vai importar. Agora, quando você diz assim, este novo produto a deixará maravilhosa, pronto, você conquistou a atenção dela. Tá? Porque falou, poxa, é algo novo, primeira coisa importante, e vai me deixar maravilhosa? Eu quero, não importa o que seja. Falou, é uma nova pasta feita de estrume, não faz mal. Falou assim, você já conseguiu cativar a atenção dela. A partir dali você pode apresentar a ideia do shampoo. Este novo produto a deixará maravilhosa. Que este novo produto? O shampoo Ela. Pronto. Tá? Então o pronome demonstrativo, nesse caso aí o este, ele apresenta um elemento do qual ainda não se falou, né? Que é o shampoo. Então é como se fosse um suspense dentro dessa estrutura. É o elemento catafórico. Tá? Depois, elementos importantes para coesão e coerência. Para a gente continuar estudando tudo isso daqui, a gente vai ter que retomar alguns elementos gramaticais, mas agora dentro da perspectiva, dentro da concepção da interpretação de texto. Então vamos ver. O primeiro elemento importante são os pronomes demonstrativos. Tá? Vejam lá, pessoal, o que o pronome demonstrativo faz? Ele mostra, ele demonstra, ele apresenta. Tá? Então vejam, é uma subclasse de palavras? Subclasse porque é um pronome, mas é um dos tipos de pronome. Tá? Que substituindo os nomes, indicam a posição dos seres, das coisas. Vejam, e é isso que é importante no espaço físico, no tempo e no texto. É vermos como essas relações acontecem com os elementos gramaticais. Você vai perceber que nós vamos trabalhar aqui com esses três elementos, tá? Vamos lá. Esse primeiro, esse segundo e esse terceiro. Vamos estender até onde eles estão.
Esses três são os principais para esse tipo de relação. Deixa eu voltar minha canetinha. Esses demais trabalham muito mais com a questão da concordância. Tá? Com as questões de concordância. Então, são diferentes dentro desse contexto. Eles já estabelecem concordância com o termo demonstrado, porque tem de estar ao lado do termo demonstrado. Então, o mesmo homem, a mesma mulher, o outro homem, a outra mulher, o homem, a mulher, o tal, a tal, tá? A gente pode colocar aqui também o próprio, a própria, tá? O próprios, próprias, e assim por diante. Tá? Que são o quê? Os importantes dentro desse contexto. A gente tem de saber levar em consideração cada um deles no seu momento. Então, vamos trabalhar com eles aqui primeiro. Vamos primeiro perceber o seguinte, os pronomes demonstrativos, e antes que você tenha qualquer dúvida, eles estabelecem relação. Vejam só, eu somo esse com esse e eu consigo esse. Se eu somo o pronome em mais o este, o que eu consigo nesse contexto é o neste. Então não há problema não de a gente ver a fusão da preposição com pronome. Assim como aqui embaixo, nós temos a preposição a que somado, nós teremos o aquele ou aquela com indicação de crase. Então, pode haver contrações, combinações entre preposição e esses pronomes? Pode sim. Funcionam normalmente, não há o menor problema. Primeira relação importante, vamos falar sobre ela. Essa primeira relação é a relação espacial. O que significa uma relação espacial? Relação espacial estabelecida a partir da pessoa que fala. Tá? Então vejam, ou está perto de quem fala, ou está perto da pessoa com quem se fala, ou longe dos dois que conversam, longe dos interlocutores. Então, vamos ver como é que funciona cada uma. Pessoal, o este, sempre perto de quem fala. Então, pegue esta caneta que está diante de mim. Importante você lembrar que o este sempre vai estar aqui. Que o esse sempre estará aí. E que o aquele sempre estará lá. Este aqui, esse aí e aquele lá. Então, vejam. Pegue esta caneta que está diante de mim, tá? Por quê? Porque está perto de quem fala. É como se ele dissesse, pegue esta caneta que está aqui diante de mim. O essa, pegue essa caneta que está diante de ti, veja, está perto da pessoa. Poderia dizer, pegue essa caneta que está aí, diante de ti. E na última, pegue aquela caneta que está diante dele, é o mesmo, veja, está longe de nós, então poderia dizer que está lá. Então, lembre-se disso, né? Lembre-se dessa relação, dessa estrutura dos pronomes demonstrativos. Sempre é este aqui, esse aí e aquele lá, tá? Perto de quem fala. Se eu digo assim, ó, este é o meu relógio, esse é o seu relógio, aquele é o relógio dela. Se nós fôssemos trabalhar, se estivéssemos sentados em uma mesa e eu pedisse para você assim, por favor, passe-me esta jarra de água, você diria para mim o quê? Pegue, está aí perto de você. Se eu dissesse, por favor, pegue aquela jarra de água para mim, você falaria, poxa, mas está longe de nós dois, você mesmo pode levantar e pegar. Se eu peço, por favor, passe-me essa jarra de água, pois está perto dele. Ele certamente fala, pois não, está aqui, entregará a jarra de água para a gente. Tá? Essa é uma primeira relação, é a relação de localização dos objetos no espaço em relação à proximidade com as pessoas que estão conversando. Aqui, aí, lá. Este, esse e aquele. Próximo bloco, nós falamos sobre mais dos pronomes demonstrativos, só que nas outras duas relações, a relação temporal e a relação textual. Então, até daqui a pouco.